Tinha saído cedo da fazenda para conferir o cercado do pasto de baixo, como faço toda terça-feira. Já passava um pouco das 7 da manhã e o frio da madrugada ainda não tinha ido embora de vez. Esse friozinho seco do inverno paulista que faz a garoa do amanhecer grudar na roupa da gente. Eu montei no Trovão, meu cavalo bege que já está comigo há 8 anos, e fui devagar pela estrada principal. 70 anos de corpo, 50 na lida com a terra. A gente vai ficando mais devagar, mas os olhos ficam mais atentos. É como se o corpo soubesse que precisa compensar. Foi quando eu vi, lá na frente, numa curva da estrada de terra batida, tinha um jumento pequeno, magricelo, andando devagar como se tivesse com dor nos cascos. Em cima do animal, uma mulher jovem, segurando uma criança pequena no colo. Ela estava inclinada para frente, com os ombros caídos, os cabelos pretos presos num elástico bagunçado, uma blusa estampada desbotada e uma saia comprida que o vento levantava de vez em quando. Do lado do jumento, amarrado no arreio, tinha um saco de viagem velho, aqueles de aniagem cheio de coisa. Eu parei o Trovão no meio da estrada. Em 40 anos andando por esse caminho, nunca tinha visto aquilo. Naquele trecho não passava ninguém a pé porque não tem nada por ali. Só pasto, laranjal e a fazenda do finado Aguinaldo que está abandonada faz anos. A mulher mal conseguia se segurar no animal. Ela balançava de um lado para o outro, com aquele jeito mole de quem não dormiu e não comeu. A criança no colo dela, uma menina pequenininha, com um vestidinho vermelho todo amarrotado, ficava olhando para a estrada com uns olhinhos grandes e sérios, sem fazer barulho. Aquilo me partiu. Desci do cavalo. Não pensei 2 vezes, não fiquei calculando nada. Desci e tirei o chapéu, que é o meu jeito de mostrar respeito, e fui andando devagar até eles para não assustar o animal. O jumento parou sozinho quando me viu se aproximar. A mulher levantou a cabeça. Ela tinha o rosto pálido, com as olheiras fundas, os lábios ressecados, mas os olhos dela eram vivos. Isso eu notei primeiro. 2 olhos castanhos muito vivos, cheios de uma coisa que eu não sei bem como chamar. Era orgulho misturado com desespero, que é a combinação mais difícil de encarar no rosto de uma pessoa. Moça, eu disse, com a voz que sai assim grossa, meio áspera de tanto falar pouco. A senhora vai descer desse animal e vai entrar na minha fazenda. Não aceito não. Ela me olhou por um segundo sem falar nada. A criança no colo dela deu uma olhada para mim e depois para ela, esperando a resposta. Eu peguei o jumento pelo cabresto e comecei a caminhar. Acho que ela não esperava isso. Acho que ela esperava que eu fosse perguntar para onde ia, de onde vinha, quem era. Mas eu não perguntei nada disso, porque quando a gente vê alguém chegando no limite, não é hora de fazer pergunta, é hora de fazer alguma coisa. Ela desceu do jumento devagar, com cuidado, segurando a menina. Quando os pés dela tocaram o chão, ela vacilou um pouco. Eu estendi o braço sem pensar. Ela segurou por um segundo e depois soltou rápido, como se tivesse levado um choque. Aquele gesto me disse tudo. Era uma mulher que não estava acostumada a aceitar ajuda. Ia ser uma briga demorada. O meu nome é Tomé. Tomé Cardoso da Silva. Mas todo mundo aqui no município de Itatinga me chama de Seu Tomé, ou às vezes de Seu Tomé da Granja. Porque minha fazenda sempre foi mais conhecida por criar frango caipira do que por qualquer outra coisa, embora hoje eu lide mais com gado leiteiro e laranja. Tenho 70 anos, sou viúvo há 4. Minha Esther foi embora num setembro chuvoso de um problema no coração que a gente não viu vir. Ela era uma mulher pequena, de cabelo grisalho e riso fácil, que cuidou da minha casa, da minha vida e dos meus ânimos por 42 anos. Quando ela foi, levou junto um pedaço de mim que eu sei que não volta. Mas antes de ir, Esther me pediu uma coisa. Me chamou pela mão com aquele fôlego curto que ela tinha nos últimos dias e disse: Tomé, você não pode fechar a porta dessa fazenda para quem precisar. Promete para mim. Eu prometi.
E homem que promete para mulher moribunda não tem como voltar atrás. Não tem como. Quando cheguei na fazenda com a mulher e a criança, a dona generosa, que trabalha na minha cozinha faz 15 anos, uma senhora de 68 anos, baixinha, cabelo sempre preso num coque, que sabe de tudo o que acontece na propriedade antes de todo mundo, estava varrendo o terreiro. Ela me viu chegar com o jumento puxado pela rédea e a mulher andando do lado, segurando a menina no colo, e ficou parada com a vassoura na mão. Depois, entrou correndo na cozinha sem dizer uma palavra. Quando a mulher entrou pela porta dos fundos, tinha um prato de arroz com feijão, ovo frito e um copo de suco de laranja na mesa. A mulher olhou para a comida, olhou para mim, engoliu em seco. A gente não precisa de favor, ela disse com a voz baixa, mas firme. Não é favor, eu respondi. É almoço, senta, ela sentou. A menina sentou do lado e olhou para o prato com aquele olhar de criança que sabe que tem fome, mas está esperando a mãe dar sinal. A mãe deu o sinal com um aceno de cabeça e a criança caiu em cima do feijão como se não comia fazia dias. Que provavelmente era verdade. Eu fui lá para fora tomar conta do trovão e do jumento para deixar as duas em paz. O nome dela, eu fui saber mais tarde, era Rosa. Rosa Aparecida Mendes. 28 anos. Natural de uma cidade pequena do interior, Piraju, a umas 3 horas dali. A filhinha se chamava Isabela, Bela, como todo mundo chamava, e tinha 4 anos recém-completados. Rosa tinha saído de Piraju havia quase 2 semanas, tentando chegar até Itatinga, porque uma colega de escola tinha dito que aqui tinha mais serviço. O jumento pertencia ao irmão dela, que tinha emprestado o animal mais como piada do que como ajuda de verdade. Ela tinha vindo boa parte do caminho de carona em caminhão de cana, e o resto a pé e em cima do bicho. Mas isso tudo eu fui descobrindo aos poucos. Naquele primeiro dia, ela não contou nada. Ficou com a cabeça baixa, comeu, agradeceu com um obrigada seco e ficou olhando pela janela com os olhos distantes. A Bela, essa sim, foi logo se soltando. Levantou da cadeira, andou pelo terreiro, achou a gamela das galinhas e ficou tentando pegar uma. Ficou uns 20 minutos correndo atrás de um frango amarelo que não queria nem saber de criança. Quando eu voltei do estábulo e vi aquilo, ri pela primeira vez em não sei quanto tempo. Aquele riso subiu do peito de um jeito que me pegou de surpresa. Rosa me olhou de lado quando me ouviu rir. Ela não machuca, eu disse sobre a galinha. Eu sei, ela respondeu, e ficou quieta de novo. Eu mostrei o quarto dos fundos, que era onde ficava meu sobrinho quando vinha me visitar. Tinha uma cama de casal, um armário de madeira e uma janela que dava para o pomar de laranjeira. Rosa ficou na porta olhando para o quarto como se fosse uma armadilha. Eu entendi. Uma mulher que passou pelo que ela passou não entra em nenhum lugar sem calcular a saída primeiro. A chave fica com a senhora, eu disse e larguei a chave em cima do criado mudo. Aquilo ajudou. Ela entrou. A dona generosa fez cama para o quarto, deixou toalha limpa e uma muda de roupa velha minha que ainda servia de pijama e foi embora sem fazer pergunta. Essa é uma das coisas que eu mais admiro na generosa. Ela entende quando é hora de agir e quando é hora de calar. Um dom raro. Naquela noite, eu fiquei na varanda depois do jantar, tomando meu café puro como sempre, ouvindo o grilo e o vento nas folhas de eucalipto que plantei lá atrás nos anos 80. A fazenda ficou quieta mais cedo do que de costume. Do quarto dos fundos, de vez em quando saía o som baixinho de Rosa conversando com a Bela até ela dormir. Uma voz de mãe, mansa, contando alguma coisa que eu não entendia as palavras, só o tom. Aquele tom eu conhecia. Era o mesmo tom que a Esther usava quando meu filho era pequeno. Aquilo doeu de um jeito bom. No dia seguinte, bem cedo, Rosa já estava na cozinha antes de mim. Tinha lavado a louça da véspera, varrido o chão e colocado água para ferver. Eu entrei com o chapéu na mão e a encontrei de costas, mexendo numa panela. A senhora não precisava, eu disse.
Eu não fico de graça em lugar nenhum. Ela respondeu, sem virar. Aquilo me disse mais sobre ela do que qualquer história que ela pudesse contar. Os primeiros dias foram assim, silenciosos, cheios de olhares laterais e de uma desconfiança que eu respeitei. Rosa trabalhava sem parar. Ajudava a generosa na cozinha, varria o terreiro, lavava roupa no tanque com uma energia que não combinava com o estado que ela tinha chegado. Era como se ela precisasse provar a cada gesto que não estava devendo nada a ninguém, que estava pagando tudo com suor. A Bela, enquanto isso, foi tomando conta da fazenda com a desenvoltura de quem sempre morou ali. No terceiro dia, já sabia o nome de todas as galinhas, nomes que ela mesma tinha inventado, como Bolinha, Pretinha e Rei Frango. No quinto dia, já sentava no colo da generosa, enquanto a velha descascava a batata e ouvia histórias de criança que a generosa inventava na hora. Aquilo fazia o coração da Rosa amolecer. Eu via. Ela ficava de canto de olho vendo aquilo, e tinha um momento, um instante só, em que o rosto dela relaxava. Foi no sétimo dia que o problema começou. A dona Ângela, vizinha que tem uma sítio aqui perto, viúva como eu, mas viúva de um jeito completamente diferente, porque ela parece ter ficado mais viva depois que o marido foi. Apareceu na minha fazenda numa manhã com aquele sorriso que ela tem quando vai falar alguma coisa que não devia. Ficou na varanda, tomou café que a generosa trouxe e ficou me olhando com os olhos de quem está esperando eu abrir o jogo. Todo mundo já sabe, Tomé, ela disse por fim. Sabe o quê? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. Que você trouxe uma mulher para morar aqui. Ela baixou a voz como se fosse segredo, mas a generosa estava do lado de dentro com a janela aberta. Uma mulher jovem, Tomé, sozinha, com filha pequena. Eu tomei meu café e não respondi. O povo tá falando, ela continuou. O povo sempre fala, eu disse. Isso é serviço de tempo integral por aqui. A Ângela foi embora com o sorriso mais fechado. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. No interior, a fofoca corre mais rápido do que carro em estrada boa. Até o fim da semana, metade da cidade ia saber que o seu Tomé tinha arranjado uma mulher jovem. A versão que ia chegar no ouvido das pessoas não ia ser a de um homem que cumpriu uma promessa. Ia ser a versão que ficava mais emocionante para contar no boteco ou na fila do mercado. E foi exatamente isso que aconteceu. Na sexta-feira, meu filho Renato me ligou. Renato tem 42 anos, mora em Sorocaba com a família, trabalha numa construtora e vem me visitar umas 3, 4 vezes por ano. Somos próximos do nosso jeito, que é um jeito calado e respeitoso. A gente não fala muito, mas quando fala é coisa séria. Pai, o que é essa história que eu tô ouvindo? Ele começou. Contei tudo, do começo. Ele ficou quieto do outro lado da linha por um tempo. Você não acha que foi precipitado? Ele disse por fim. Não, eu respondi. Pai, você não conhece essa mulher. Não sabe de onde ela veio, o que ela fez, quem ela é. Sei o suficiente. O suficiente não é nada quando se trata de trazer um estranho para dentro de casa. Renato, eu disse devagar. Você lembra do que sua mãe pediu para mim antes de ir? Silêncio. Lembra? Ele respondeu por fim. Então você sabe por que eu fiz o que fiz. Ele ficou quieto por mais um tempo. Depois disse que ia aparecer no fim de semana. Eu disse tudo bem. A gente desligou. Eu fiquei olhando para o telefone na mão por uns segundos, sabendo que aquela conversa ia se repetir, mais tensa, quando ele chegasse aqui e visse Rosa de perto. O que eu não sabia ainda, e que ia mudar tudo, era que naquela mesma tarde, enquanto eu estava resolvendo uma pendência no galpão, Rosa tinha começado a organizar o quarto de despejo que fica no corredor dos fundos. Um quarto onde eu guardo caixa de coisa da Esther que nunca tive coragem de mexer. Caixa de roupa, álbum de foto, documentos velhos.
Rosa tinha pedido permissão antes, disse que queria deixar o espaço mais arrumado para não ocupar o quarto bom. Eu deixei. Não pensei no que tinha lá dentro, mas foi dentro de uma dessas caixas, entre um álbum de casamento e um envelope amarelado com carta antiga, que Rosa encontrou alguma coisa. Ela não me disse nada naquele dia. Ficou quieta no jantar, mais quieta do que de costume. Comeu pouco. Depois de colocar a Bela para dormir, ficou na varanda por um tempo, olhando para o escuro. Eu ofereci café. Ela aceitou. A gente ficou em silêncio por um bom tempo, os dois, ouvindo o grilo. Seu Tomé, ela disse de repente com uma voz diferente, mais pesada. Sua esposa se chamava como? Esther, eu disse. Por quê? Ela segurou o copo de café com as duas mãos e ficou olhando para frente. De onde ela era? Ela perguntou baixinho. Eu a olhei de lado. Aquilo era uma pergunta estranha. Mais estranha ainda era a forma como ela perguntou, como se já soubesse a resposta e estivesse só confirmando. De Piraju. Eu respondi sem entender ainda. Rosa fechou os olhos e eu, naquele momento, não sabia o que aquilo significava. Não sabia que a resposta que eu tinha acabado de dar ia virar a nossa história de cabeça para baixo. Não sabia que o que Rosa tinha encontrado naquela caixa ia nos colocar no meio de um segredo que a Esther tinha carregado sozinha por décadas. Não sabia de nada ainda. Só sabia que a mulher sentada do meu lado estava tremendo um pouco, com os olhos fechados, segurando alguma coisa dentro dela com uma força que eu conseguia quase ver, e que a chuva, lá fora, começou a cair de repente, daquele jeito que só acontece no interior de São Paulo em julho, sem avisar, pesada, encharcando tudo numa questão de minutos. Aquela noite eu não dormi direito. Fiquei na cama, olhando para o teto, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco, que é um barulho que eu sempre gostei. Aquele rufar constante que parece que o mundo inteiro ficou do lado de fora e você está protegido. Mas aquela noite o barulho não me trouxe sossego. A pergunta de Rosa ficou rodando na minha cabeça como roda d'água em córrego cheio. De onde ela era? Por que ela precisava saber de onde a Esther tinha vindo? O que ela tinha achado naquela caixa que fez a voz dela mudar daquele jeito? Levantei às 5 da manhã, como sempre, e fui fazer café. Rosa já estava de pé. Isso também já era costume naquela primeira semana. Ela sempre acordava antes de mim, como se dormir demais fosse um luxo que ela não podia se dar. Estava na cozinha com a Bela ainda de pijama, dando mingau de fubá para a menina. Quando eu entrei, ela me olhou rápido e depois olhou para o fogão. Bom dia, eu disse. Bom dia, ela respondeu, e ficou nisso. Eu não forcei. Sentei na minha cadeira de sempre, do lado da janela que dá para o terreiro, e tomei meu café em silêncio. A Bela me olhou com os olhos grandes e disse com a boquinha cheia de mingau. Bom dia, seu Tomé. Esticou o nome do meu jeito que as crianças fazem quando acham graça. Eu ri. Ela riu também. Rosa não riu, mas eu vi o canto da boca dela mexer. Só um pouquinho. Depois do café, quando a Bela foi para o terreiro brincar com as galinhas de sempre e a Generosa chegou para começar o serviço da manhã, Rosa me chamou para o corredor dos fundos. Ela tinha o envelope amarelado na mão. O mesmo que eu tinha visto anos atrás na gaveta da Esther e que nunca abri porque achei que era coisa dela, coisa particular. E respeito de marido é não mexer no que não te chamou. Eu não devia ter aberto, ela disse logo de cara. Eu estava organizando a caixa e caiu no chão e o envelope estava aberto. Aí eu vi o papel e... Tudo bem, eu disse. Me mostra. Ela me entregou a carta com cuidado, como se fosse de vidro. Eu peguei. Era uma folha dobrada em 3, papel amarelado de tanto tempo, a letra da Esther que eu reconheci na hora. Aquela letra redonda e inclinada que ela tinha desde moça. Mas a carta não era para mim. Era para ela mesma. Um daqueles textos que a gente escreve sem intenção de mandar, só para colocar para fora. Eu li devagar. A Esther escrevia sobre uma filha.
Uma menina que ela tinha tido com 18 anos antes de me conhecer, quando ainda morava em Piraju com os pais. Uma gravidez que a família escondeu, que ninguém da cidade ficou sabendo porque os pais da Esther tinham medo do julgamento. A menina nasceu saudável, em dezembro, num hospital de Piraju, e foi dada para adoção 2 dias depois. A Esther escrevia que segurou a menina por uns minutos antes de entregarem. Que a menina tinha um sinal pequeno atrás da orelha esquerda, uma manchinha cor de vinho, e que ela ficou olhando para aquilo como se quisesse gravar para sempre. A carta terminava assim: se ela um dia aparecer, que ela saiba que eu nunca quis largar. Nunca. Eu abaixei o papel. Levei um tempo para conseguir olhar para Rosa. Quando olhei, ela estava me encarando com aquela expressão que eu já tinha aprendido a conhecer. O rosto fechado, os olhos vivos demais, segurando tudo com força. Eu fui adotada, ela disse, com a voz reta, sem drama. Minha mãe adotiva sempre me contou. Disse que me pegaram num hospital de Piraju. Em dezembro, o silêncio entre a gente pesou de um jeito que eu nunca senti antes. E você tem... Eu comecei. Ela inclinou a cabeça e afastou o cabelo atrás da orelha esquerda. Tinha uma manchinha pequena, cor de vinho, exatamente onde a Esther tinha descrito. Eu tive que sentar. Sentei ali mesmo, no corredor, num banquinho de madeira que fica do lado da porta do depósito. Sentei e fiquei olhando para o chão de cimento queimado por uns segundos que pareceram minutos. A cabeça girou, não de tontura, de peso, de uma coisa enorme demais para caber de uma vez só. A Esther tinha uma filha. Uma filha que ela nunca me contou. Uma filha que havia décadas andava pelo mundo sem saber de onde veio de verdade. E essa filha tinha aparecido na minha estrada, em cima de um jumento, carregando uma criança no colo, no meio de um julho frio. Seu Tomé, Rosa falou com aquela voz de quem está segurando o chão com os pés. Eu não estou afirmando nada. Pode ser coincidência. Pode ser que tenha outras mulheres adotadas de Piraju no mesmo mês. Eu não vim aqui por causa disso. Eu juro que não sabia de nada disso quando cheguei. Eu sei, eu disse. Eu só achei que o senhor precisava saber. Eu sei, eu repeti. Ficamos os dois quietos por um tempo. Lá fora, a Bela gritou de alegria porque tinha conseguido pegar a galinha amarela pela primeira vez. A generosa gargalhou da janela da cozinha. A vida continuando do lado de fora enquanto a gente ficava parado naquele corredor com uma bomba nas mãos. Tem como descobrir com certeza? Eu perguntei. Rosa mordeu o lábio. Minha mãe adotiva faleceu faz 3 anos, ela disse. Mas ela sempre me contou que o hospital era o Hospital São Lucas, em Piraju. Se ainda existir algum registro lá, existe cartório também, eu disse. Registro de nascimento tem que ter em algum lugar. Pode ter sido destruído. Essas coisas antigas, às vezes, a gente vai descobrir, eu disse, mais firme do que eu me sentia. Do jeito que for, a gente vai descobrir. Rosa me olhou com uma expressão que eu não soube ler direito. Era um olhar de quem quer acreditar, mas aprendeu que acreditar custa caro. Um olhar de quem já se decepcionou muitas vezes com pessoas que prometeram coisas e não cumpriram. Eu entendi aquele olhar, porque eu já vi esse olhar antes, no espelho, nos primeiros meses depois que a Esther foi embora, quando eu prometia para mim mesmo que ia tocar a vida e não conseguia nem levantar da cama direito. Naquele mesmo fim de semana, o Renato chegou. Cheguei a pensar em falar com ele antes sobre a carta, mas resolvi que não. Queria ver a reação dele à Rosa, sem nenhuma história no meio. Queria saber se o meu filho era capaz de enxergar uma pessoa antes de julgá-la. Ele chegou num sábado de manhã, num Gol cinza que ele comprou há 2 anos, com a mala no porta-mala e o rosto já chegando fechado. Renato é alto como eu, moreno, tem o jeito de andar da mãe. Passo firme, cabeça levantada, mas tem o temperamento que ele herdou de mim nos anos em que eu era mais bruto. Antes da Esther me aparar as arestas,
Ele cumprimentou a generosa de abraço, como sempre faz, tomou café, olhou para o terreiro. Rosa estava pendurado roupa no varal. A Bela corria por baixo dos lençóis brancos se escondendo. Renato ficou olhando por um segundo. Depois me olhou. Ela parece nova, ele disse baixinho. Ela tem 28 anos. Eu disse, no mesmo tom. Pai, Renato, eu vou te pedir uma coisa só. Coloquei a mão no ombro do meu filho. Toma café, come o bolo que a generosa fez e trata ela como você trataria qualquer pessoa que aparecesse aqui com necessidade. Depois a gente conversa. Ele ficou me olhando por um segundo. Depois suspirou fundo. Aquele suspiro dele, de filho que discorda, mas respeita. E foi lá dentro. O almoço foi o momento mais tenso daquela semana. A generosa fez frango caipira com polenta, que é o prato que o Renato mais gosta desde criança. E eu acho que ela fez isso de propósito, para deixar o clima mais leve. Deu certo pela metade. Renato ficou sério, educado, respondeu quando perguntado, mas não puxou conversa. Rosa ficou do jeito dela, curta nas respostas, olho esperto, sem dar espaço para ser julgada. A Bela, que não entende de clima tenso, ficou perguntando para o Renato se ele sabia o nome de todas as galinhas e se ele queria aprender. Renato, a despeito de tudo, riu. Uma vez só, mas riu de verdade. E a Bela tomou isso como confirmação de amizade e passou o resto do almoço do lado dele. Depois do almoço, quando Rosa levou a Bela para tirar o cochilo, eu sentei com o Renato na varanda e contei tudo. A carta, a adoção, a manchinha atrás da orelha, Piraju. Dezembro. O Renato ouviu sem me interromper, com os cotovelos nos joelhos e os olhos no chão. Quando eu terminei, ficou quieto por um tempo. Você acredita nisso? Ele perguntou. Eu acredito na carta da sua mãe. Eu disse. O resto eu não sei ainda. Pode ser coincidência, pai. Pode, é por isso que precisa de prova. Ele levantou o rosto e me olhou. E se for verdade? Ele disse, com uma voz diferente agora. Mais baixa, mais pesada. Se ela for... Se mamãe tiver tido uma filha antes de você, aí ela é sua irmã. Eu disse simplesmente. Renato ficou olhando para mim por um tempo longo. Eu vi a coisa passando dentro dele. A resistência, o medo, a raiva, e debaixo de tudo isso, lá no fundo, uma coisa que eu reconheci porque já senti. Uma saudade daquela família que a gente pensava que era completa e que de repente parece que tinha um buraco que a gente não sabia. Você ia precisar de exame, ele disse por fim. Não dá para confirmar só com carta e sinal. Eu sei, mas primeiro eu quero ir ao cartório de Piraju. Ver se tem algum registro. Eu te acompanho, ele disse. Aquilo me pegou de surpresa. Eu olhei para o meu filho. Você vai junto? É minha mãe que está no meio dessa história, pai. Ele virou o rosto de novo para o terreiro. Claro que eu vou. Na segunda-feira de manhã, os três, eu, Renato e Rosa, saímos cedo para Piraju no carro do Renato. A Bela ficou com a generosa, que adorou a ideia de ter a menina para o dia inteiro. Saímos com o sol ainda baixo, a estrada molhada da garoa da madrugada, os três em silêncio por um bom tempo. Rosa ficou no banco de trás, olhando pela janela. Renato dirigia com aquela postura fechada dele. Eu fiquei no meio do caminho entre os dois, tentando segurar o coração que não queria ficar parado. O cartório de Piraju era um sobrado antigo no centro, com porta de madeira escura e um cheiro de papel velho que me lembrou da infância. O escrivão era um senhor de uns 50 e poucos anos, bigodudo, que nos atendeu com aquela cara de funcionário público que já viu muita coisa e não se emociona com nada. Rosa explicou o que a gente estava procurando. Um registro de nascimento, dezembro de tantos anos atrás, provável adoção, Hospital São Lucas. O escrivão nos olhou por cima dos óculos. Esse período aí, ele disse devagar. A gente teve um problema sério com o arquivo. Incêndio em 93. Perdemos bastante coisa. Rosa fechou os olhos por um segundo. Mas não tudo, o homem continuou.
Tem uma parte que foi microfilmada antes. Se o senhor tiver algum dado mais específico, como o nome da mãe, eu disse o nome da Esther, o nome completo. O escrivão foi lá no fundo, demorou uns 20 minutos que pareceram 20 horas. A gente ficou no corredor sem se falar. Rosa ficou com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para o chão de ladrilho antigo. Renato ficou de pé do lado da janela. Eu fiquei sentado com o chapéu nas mãos, rezando baixinho uma coisa sem forma definida. Não era bem uma oração, era mais um pedido jogado para o alto para quem quisesse pegar. O escrivão voltou com uma folha fina, impressa de microfilme, meio borrada, mas legível. Era um registro de nascimento. Mãe, Esther. Pai, não declarado, criança do sexo feminino. Data, dezembro, encaminhada para adoção por ordem familiar. Havia um número de processo, mas o nome da criança no registro estava em branco. Só constava recém-nascida, saudável. Rosa pegou a folha com as duas mãos. Ficou lendo por um tempo. Depois dobrou com cuidado e colocou na bolsa. Precisa de exame, ela disse com a voz controlada. Precisa. Eu concordei. Eu não tenho dinheiro para exame de DNA, ela disse, olhando para mim sem vergonha. Aquilo era característico dela. Ela não tinha vergonha de dizer a verdade, por pior que fosse. Só tinha o orgulho de não pedir. Eu pago, eu disse. Não é... Rosa. Eu a olhei direto. Se você for filha da Esther, você é minha família. E família não fica devendo nada à família. Ela ficou me olhando por um tempo. Aquele olhar de novo, o de quem quer acreditar, mas tem medo. Renato, que tinha ficado quieto desde que a folha apareceu, disse então, sem virar para nenhum dos dois. Tem um laboratório aqui em Piraju que faz. Eu pesquisei antes de vir. Rosa e eu nos olhamos. Então ele também tinha vindo preparado. Debaixo de toda aquela resistência, meu filho tinha vindo preparado. A gente foi ao laboratório naquela mesma tarde. Colheram sangue de mim e de Rosa, porque o exame podia confirmar parentesco por linha materna a partir do meu DNA, já que eu tinha material biológico da Esther preservado em exames antigos que o médico da família ainda guardava. O técnico explicou que o resultado sairia em até 20 dias úteis. 20 dias. 20 dias para saber se a mulher que eu trouxe da estrada era a filha que a Esther escondeu durante toda a nossa vida juntos. 20 dias para saber se eu tinha, sem saber, uma filha andando pelo mundo. 20 dias para saber se aquela menina de 4 anos que corria atrás das minhas galinhas era minha neta. No caminho de volta para Itatinga, o sol estava indo embora. Aquele laranja queimado do final de tarde do interior paulista que deixa tudo com uma cor de quadro antigo. Rosa dormiu no banco de trás. O Renato dirigia. Eu olhei pelo espelho retrovisor para o rosto dela dormindo. Tranquilo pela primeira vez, desde que eu a tinha visto, os traços relaxados, uma mão embaixo do rosto como criança. Ela tem o nariz da mãe, Renato disse de repente baixinho. Eu olhei para ele, ele não tirou os olhos da estrada. Eu sei que pode ser impressão, ele continuou, mas tem, eu não disse nada. Virei para o lado e olhei pela janela para o pasto que ia passando, para as árvores de eucalipto, para o fio de fumaça de uma queimada longe. Pensei na Esther. Pensei no quanto aquela mulher que eu amei por mais de 40 anos ainda era capaz de me surpreender, mesmo depois de ir embora. E pensei que os próximos 20 dias iam ser os mais longos da minha vida. O que eu não sabia ainda era que eles também iam ser os mais perigosos. Porque enquanto a gente estava em Piraju, alguém na cidade de Itatinga tinha começado a falar. E quando o povo do interior resolve falar de verdade, a história que chega no ouvido de cada um não tem mais nada a ver com a verdade. E essa história inventada ia custar muito caro para Rosa. Quando a gente voltou de Piraju naquela tarde, a Bela correu para o meu encontro no terreiro como se eu tivesse sumido por uma semana. Pulou nos meus braços com aquela leveza de criança que não pesa nada, mas abraça com tudo que tem. Eu a segurei e senti aquele cheiro de criança, shampoo barato e sol na pele. E pensei,
Se o exame der o que eu acho que vai dar, essa menina é minha neta. E aquilo me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. A Generosa olhou para mim por cima da cabeça da Bela com aquela expressão dela de quem quer saber tudo, mas sabe que não é hora. Eu balancei a cabeça de um lado para o outro, devagar, querendo dizer ainda não. Ela entendeu e foi para a cozinha. Os dias que se seguiram foram pesados de um silêncio que a gente não sabia bem o que fazer. Rosa trabalhava mais do que precisava. Eu percebi que era o jeito dela de não pensar. Quando as mãos estão ocupadas, a cabeça descansa um pouco. Ela ajudava a Generosa, cuidava da horta dos fundos que estava meio abandonada desde que a Esther foi, lavava, organizava. E de noite ficava com a Bela até a menina dormir, contando história em voz baixa, aquela voz mansa de mãe que eu já tinha aprendido a ouvir do corredor. Renato ficou mais 2 dias antes de voltar para Sorocaba. Nesses 2 dias, alguma coisa mudou nele. Não foi uma mudança de repente, foi gradual, como a luz do dia que vai clareando sem que a gente veja o momento exato que ficou claro. Ele começou a conversar com Rosa. Primeiro sobre coisas simples, o tempo, a fazenda, as laranjeiras que estavam precisando de poda. Depois, sobre coisas mais sérias. Eu ficava de longe observando aquilo com uma mistura de alívio e de um negócio que eu só posso chamar de orgulho. Na manhã em que Renato foi embora, ele parou na porta da cozinha onde Rosa estava e disse: "Se precisar de alguma coisa enquanto o resultado não vem, me liga. O número está com meu pai." Rosa ergueu o rosto. Por um segundo, aquele rosto fechado dela ficou diferente, mais macio. "Obrigada," ela disse. Ele acenou com a cabeça e saiu. Eu acompanhei o Gol cinza saindo pela estrada de terra com aquela poeira levantando atrás. E fiquei pensando que a Esther teria gostado de ver aquilo. Aquele filho durão, que ela sempre soube como amolecer. Foi na quinta-feira da semana seguinte que o estrago começou de verdade. Eu estava no galpão, conferindo as caixas de laranja que iam para o caminhão na manhã seguinte, quando o seu Afonso, vizinho de anos, homem bom, mas de ouvido comprido, apareceu lá pelo portão com aquela cara de quem veio cumprir uma obrigação ruim. "Tomé," ele disse tirando o boné. "Eu vim te falar porque somos amigos de mais de 30 anos. Tá rolando uma história feia sobre a moça que tá na sua casa." Eu larguei a caixa e o olhei. "Que história?" ele me contou. "A dona Ângela, a vizinha bocuda que já tinha vindo me sondar antes, tinha ido à cidade e contado para quem quis ouvir que Rosa era uma estelionatária, que tinha planejado tudo, que sabia da fazenda antes de aparecer na estrada, que o jumento e a criança eram parte de uma encenação para conquistar a confiança do velho fazendeiro e ficar com a herança. A história tinha chegado no armazém, na barbearia, na escola onde a filha da Ângela trabalhava. E alguém tinha chegado a ligar para a rádio local, aquela rádio AM que ainda transmite de manhã e que o pessoal mais velho ouve enquanto toma café. O radialista foi lá e entrevistou a Ângela. O Afonso disse desconfortável: "Passou no ar ontem de manhã." Eu ouvi. Eu fiquei parado por um segundo. Respirei fundo. "Obrigado, Afonso," eu disse. "Pode ir." Ele foi, aliviado por ter cumprido a obrigação. Eu entrei na fazenda com aquele peso no peito que é diferente da raiva. É uma coisa mais funda, mais cansada. Era o tipo de situação que a Esther enfrentava com mais habilidade do que eu. Ela sabia conversar com o povo. Eu sei mais trabalhar em silêncio. Rosa já sabia. Quando entrei na cozinha, ela estava sentada na cadeira do canto, com a Bela no colo dormindo. O rosto dela estava fechado de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era aquela coisa pior que raiva, que é a dor de quem está sendo julgado sem poder se defender. Ela levantou os olhos quando eu entrei. "Eu ouvi no rádio da Generosa," ela disse baixinho para não acordar a Bela. "Eu sei, seu Tomé. Se o senhor achar melhor eu ir embora." "Não acho," eu disse antes que ela terminasse. Puxei a cadeira da frente e sentei. "E não quero mais ouvir isso," ela me olhou.
As pessoas vão continuar falando, ela disse. As pessoas sempre vão continuar falando, Rosa. O dia que pararem é porque a gente morreu. Ela ficou quieta. A Bela mexeu um pouco no colo dela e voltou a dormir. Eu não vim aqui para tomar nada do senhor, ela disse devagar. Eu preciso que o senhor acredite nisso. Eu acredito, eu disse. E era verdade. Eu acreditava não porque eu era ingênuo. 70 anos ensinam a gente a ler gente, mas porque eu tinha olhado para Rosa desde o primeiro dia e vi uma coisa que estelionatária não tem: vergonha de precisar. Quem faz o que a Ângela falava não tem vergonha, tem plano. Rosa tinha vergonha demais e plano nenhum. O problema era que o povo não ia me ouvir falar isso. O povo ia ouvir a versão da rádio, que era mais emocionante. Na semana seguinte, Rosa foi ao mercadinho comprar algumas coisas. Eu ofereci o carro, ela recusou, foi a pé, que era o jeito dela. Quando voltou, estava mais calada do que o comum. Só mais tarde, na hora do jantar, a generosa me contou que a caixa do mercado tinha virado o troco de Rosa na bancada sem olhar para ela, como se ela fosse invisível, e que duas mulheres que estavam na fila tinham se afastado quando Rosa chegou perto. Aquilo machucou. Eu sei que machucou porque eu conheço o orgulho de Rosa. Cada vez que alguém a tratava como menos, ela carregava aquilo dentro feito pedra. Não reclamava, não chorava, só ficava mais dura por fora e mais pesada por dentro. Eu fui até a rádio, não fui de raiva. Fui de propósito. Sentei na frente do radialista, um rapaz de uns 30 anos, magro, com fone no pescoço, que ficou visivelmente desconfortável quando me viu entrar. E disse que eu queria dar uma entrevista. Ele não quis no começo, deu uma desculpa de programação. Eu disse que não tinha pressa, podia esperar. Fiquei sentado na cadeirinha da recepção com o chapéu no colo por 40 minutos, até ele concordar. A entrevista durou uns 15 minutos. Eu contei o que tinha acontecido, a versão real, sem enfeite e sem drama. Disse que Rosa estava na minha casa porque eu a trouxe, que ela trabalhava, que cuidava da filha, e que qualquer pessoa que quisesse duvidar da minha palavra era livre para aparecer na minha fazenda e ver com os próprios olhos. Falei com calma, sem atacar a Ângela pelo nome, sem falar em briga. Só a verdade, do jeito seco que eu sei falar. Passou no ar na manhã seguinte. Não resolveu tudo. Essas coisas nunca resolvem tudo de uma vez, mas cortou um pouco o veneno que estava circulando. O Afonso me ligou para dizer que tinha ouvido e que achou certo. Renato me mandou mensagem dizendo: "Bem feito, pai." E na próxima vez que Rosa foi ao mercadinho, a caixinha virou o troco na mão dela. Pequena coisa. Mas no interior, pequena coisa é muito. O que veio a seguir, porém, eu não estava preparado. Numa tarde de agosto, quando o frio ainda mordia, mas o sol já ficava mais tempo no céu, Rosa foi organizar mais umas caixas do quarto de despejo. Ela tinha virado uma espécie de guardiã daquele espaço. Ia lá de vez em quando, organizava, tirava poeira. Eu acho que era o jeito dela de ficar perto da Esther sem ter conhecido ela. Ela me chamou lá para dentro com uma voz diferente. Tinha encontrado um envelope menor, dentro de um livro de oração antigo da Esther. Um envelope com o nome de um médico escrito na frente. Dr. Clóvis Mendonça, Piraju, e dentro um cartão de visita velho com um número de telefone e uma anotação à mão da Esther. Ele sabe. Procure ele se precisar. Você acha que ainda está vivo? Rosa perguntou. Não sei, eu disse, mas a gente pode tentar. Pesquisamos pelo nome. O médico estava aposentado, mas ainda tinha endereço em Piraju. A filha dele, que achamos por indicação de uma conhecida, disse que o pai ainda estava bem, com 80 e poucos anos, lúcido, mas que não atendia mais ninguém. Ele vai nos atender, eu disse. Rosa me olhou. Como o senhor tem tanta certeza? Porque se ele guardou o segredo da Esther por décadas, alguma parte dele quer contar. Marcamos uma visita para a semana seguinte. Mas antes disso, aconteceu uma coisa que virou o andamento de tudo. O Renato ligou numa noite, mais tarde do que o costume. Eu estava na varanda,
o frio de agosto pesado, o céu cheio de estrela que só aparece assim no interior, longe de cidade grande. Atendi. A voz do meu filho estava diferente, apertada, como quem segura alguma coisa a tempo. Pai, eu fiz uma coisa, ele disse. Que coisa? Eu fui atrás do processo de adoção, o número que estava no registro do cartório. Eu tenho um amigo advogado que conseguiu localizar onde o processo foi arquivado. Pausa. Pai, no processo tem o nome da família adotante, a família que ficou com a criança. Eu fiquei quieto, esperando. O sobrenome é Mendes, Renato disse. Rosa, Aparecida. Mendes, eu fechei os olhos por um segundo. Não era mais coincidência, não era mais manchinha atrás da orelha e data de dezembro. Era nome, processo, cartório, família. Era uma linha reta e sólida ligando a Esther à Rosa. Mas tem mais, Renato disse, e eu senti no tom da voz dele que o mais era o que ia doer. Fala. No processo, além do nome da família adotante, tem um outro documento anexado. Um termo de consentimento de adoção assinado pela mãe. Pausa. Pai, a assinatura é da mãe. Mas no campo de responsável familiar presente, tem uma segunda assinatura, de um homem. O nome é Antônio. Eu não disse nada por um momento. Antônio era o nome do pai da Esther, eu disse por fim. Eu sei, pai, eu lembrei. O pai da Esther tinha assinado junto, tinha estado lá, tinha participado da decisão de entregar aquela criança. Eu fiquei olhando para o céu estrelado por um tempo, com o telefone no ouvido. Pensei na Esther, jovem de 18 anos, numa cidade pequena, com um pai rígido e uma barriga que precisava ser escondida. Pensei em quanto peso aquela mulher pequena de cabelo grisalho tinha carregado sozinha durante toda a nossa vida juntos. E pensei que eu nunca soube, que em 42 anos dormindo do lado dela, eu nunca soube. Aquilo doeu de um jeito que eu não esperava mais sentir nada doer. Pai! A voz do Renato me chamou de volta. Tô aqui. Tá bem? Tô, eu disse. Não era bem verdade, mas era o que eu tinha. Depois que desliguei, fiquei um tempo na varanda. A fazenda estava quieta. Lá dos fundos chegava o som da Bela que tinha acordado com algum sonho, e Rosa acalmando em voz baixa, aquela voz mansa de novo, aquele tom que eu conhecia. Pensei em entrar e contar para Rosa o que Renato tinha dito. Mas era tarde. Ela estava ocupada com a Bela, e aquela notícia não era do tipo que se conta no escuro da noite. Era do tipo que precisa de dia claro, de café na mesa e de tempo para absorver. Fui dormir carregando aquilo. Na manhã seguinte, antes do café, eu chamei Rosa para o terreiro. O sol ainda estava baixo, aquele dourado preguiçoso do inverno paulista. A Bela dormia ainda. A Generosa não tinha chegado. Era só a gente e os pássaros. Contei tudo o que Renato tinha dito, devagar, sem poupar, mas sem drama. Rosa ouviu de pé, os braços cruzados no peito, o olhar fixo num ponto da cerca do terreiro. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um tempo longo. O avô dela me entregou, ela disse por fim. Não era pergunta. O pai dela assinou junto, eu disse. Ela sabia que ele fez isso? Não sei. Provavelmente sim. Era a família dela. Rosa descruzou os braços, olhou para o céu, respirou fundo. Ela carregou isso a vida toda, ela disse muito baixinho. E não contou para ninguém. Para ninguém, eu confirmei. Ela abaixou o rosto. Eu vi a expressão dela mudar. Não chorou. Rosa raramente chorava, mas o rosto dela ficou diferente. Como se alguma coisa que estava dura nela tivesse cedido 1 milímetro. Só um. A gente ainda vai visitar o médico? Ela perguntou. Semana que vem. Como planejado, ela balançou a cabeça. Seu Tomé, ela disse me olhando. Se o exame der positivo... Ela parou, recomeçou. O senhor vai querer isso? Uma filha assim, que apareceu do nada, adulta, com criança, sem história nenhuma com o senhor. Eu a olhei por um momento. Rosa, eu disse,
Eu trouxe você da estrada porque era a coisa certa a fazer. Se você for filha da Esther, vai ser a coisa mais certa que eu já fiz na vida sem saber. E se não for, eu continuei, antes que ela respondesse. Você continuou sendo uma mulher que precisou de ajuda e que desde o primeiro dia pagou cada pão com trabalho e com decência. Filho não é só sangue. A Esther me ensinou isso. Ela ficou me olhando com aquele olhar de sempre. O de quem quer acreditar, mas tem medo. Dessa vez, porém, eu vi uma coisa diferente. Por baixo do medo, lá no fundo, alguma coisa que parecia esperança. Mas a esperança no interior tem vida curta se não tiver raiz. E na semana seguinte, quando a gente foi visitar o Dr. Clovis em Piraju, o que ele nos contou foi uma coisa que nenhum de nós dois estava preparado para ouvir. Uma coisa que jogou tudo que a gente achava que sabia na lata do lixo e começou a história de um jeito completamente diferente. E quando Rosa ouviu, ela finalmente chorou. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela chorou de verdade, sem segurar, ali na sala do médico velho, com o cheiro de remédio antigo e a luz amarelada da tarde de agosto entrando pela janela. A casa do doutor. Clovis Mendonça ficava numa rua tranquila de Piraju, daquelas ruas de cidade pequena que parecem ter parado no tempo, calçada de pedra portuguesa, árvore na frente de cada casa, portão de ferro com ferrugem nos cantos. A filha dele nos abriu a porta com um sorriso educado e aquela expressão de quem cuida de alguém há anos e aprendeu que visita de estranho pode ser boa ou ruim, dependendo do dia. O doutor. Clovis estava na sala, numa poltrona de couro gasto, com uma manta nas pernas apesar do calor que ainda sobrava do meio do dia. 83 anos, cabelo completamente branco, os olhos ainda claros e atentos. Tinha aquele jeito de médico velho que nunca some, uma calma de quem já viu muita coisa e aprendeu que se apressar não adianta. Quando ele me viu entrar, ficou quieto por um segundo. Depois olhou para Rosa, e aí o rosto dele mudou. Não foi uma mudança grande. Foi sutil, daquelas que a gente só vê se estiver prestando atenção. Os olhos dele piscaram uma vez, mais devagar que o normal. A mão que estava na borda da poltrona apertou um pouco, e ele disse, com uma voz baixa que parecia vir de muito longe: "Você é igualzinha a ela." Rosa parou no meio da sala. Eu fiquei do lado de fora da conversa de propósito. Aquilo era entre os dois. O Dr. Clovis tinha sido o médico da família da Esther por décadas. Tinha acompanhado a gravidez dela aos 18 anos, tinha estado no hospital no dia em que a menina nasceu, tinha visto tudo o que aconteceu e tinha guardado aquilo em silêncio por mais de 30 anos, porque a família da Esther tinha pedido e porque médico de cidade pequena naquela época entendia que certos segredos eram parte do serviço. Mas tinha uma coisa que o Dr. Clovis carregava junto com o segredo. Uma coisa que ele disse com cuidado, pesando cada palavra, olhando para Rosa com aqueles olhos claros. "A Esther não entregou você de bom grado", ele disse. "Isso eu preciso que você saiba." Rosa estava sentada na cadeira de frente para ele, com as mãos no joelho, rígida, ouvindo. O pai dela, o Dr. Clovis continuou, era um homem de honra do jeito antigo, que era um jeito que não deixava muito espaço para misericórdia. Quando soube da gravidez, tomou a decisão sem consultar ninguém. A Esther chorou por dias no hospital. Eu estava lá, eu vi. Quando te colocaram nos braços dela por uns minutos antes de levarem, ela ficou te olhando com um jeito que eu nunca esqueci. Ele parou, respirou. Depois que você foi, ela ficou doente por semanas. Não era doença de corpo, era de alma, o tipo que não tem remédio, só tempo. Rosa ficou olhando para ele sem falar nada. "Ela te procurou?" Rosa perguntou por fim com a voz controlada. O doutor. Clovis balançou a cabeça devagar. "Ela me pediu uma vez, anos depois, que eu tentasse descobrir onde você tinha ido. Eu tentei. O processo de adoção era sigiloso, como era costume na época. Não consegui nada. Ela ficou quieta depois disso. Nunca mais pediu."
Ele olhou para as próprias mãos, mas eu sei que ela nunca esqueceu. Esse tipo de coisa uma mãe não esquece. O silêncio na sala era do tipo que pesa. A filha do Dr. Clovis tinha saído discretamente para a cozinha. Eu estava encostado no batente da porta, o chapéu nas mãos, olhando para o chão de ladrilho. Foi quando Rosa chorou. Não foi um choro de novela, daquele barulhento e exagerado. Foi aquele choro quieto que é o pior de todos. O ombro que treme um pouco, os olhos que enchem devagar, a mão que vai para o rosto quase com vergonha. O tipo de choro de quem segurou muita coisa por muito tempo e de repente não tem mais como segurar. Eu não me mexi. Deixei. O Dr. Clovis também não se mexeu. Ficou quieto, respeitando. Só depois de um tempo ele disse, bem baixinho: ela teria gostado de te conhecer, minha filha. Aquele minha filha do médico velho, dito assim, sem pensar, por hábito de homem que cuidou de gente a vida toda. Foi a coisa que me quebrou também. Eu que não choro quase nunca. Eu que aprendi desde cedo que homem no interior guarda a emoção para dentro, tive que virar o rosto e olhar para a janela por um tempo. O sol de agosto entrava pela vidraça com aquela luz clara e seca que o inverno paulista tem. Lá fora, uma árvore balançava devagar. A vida continuando do lado de fora, enquanto a gente ficava ali dentro, montando um quebra-cabeça que tinha ficado espalhado por mais de 30 anos. Voltamos para Itatinga com o sol indo embora. Rosa ficou quieta durante quase todo o caminho. Não era o silêncio fechado de antes, era um silêncio diferente, mais fundo, de quem está processando alguma coisa grande demais para colocar em palavra ainda. A Bela, que tínhamos deixado com a Generosa de novo, ia perguntar quando a gente chegasse por que a mãe estava com o olho vermelho. Rosa ia dizer que era o vento. E a Bela ia aceitar porque criança de 4 anos aceita quase tudo se a mãe falar com calma. Faltavam ainda alguns dias para o resultado do exame de DNA. Aqueles dias foram os mais quietos da fazenda desde que eu tinha trazido Rosa da estrada. Uma quietude diferente, não de tensão, mas de espera. Como quando a gente plantou e o céu ficou carregado e a gente fica no terreiro esperando a chuva que sabe que vai vir. Eu me peguei fazendo coisas que não fazia faz tempo. Fui até o quarto da Esther, que eu tinha mantido do jeito que ela deixou, por um hábito que eu sabia que não era saudável, mas que eu não conseguia mudar. E fiquei lá por um tempo. Olhei as fotos dela na penteadeira. A foto do nosso casamento, ela com um vestido simples de cetim branco, e eu com aquele terno que ficava apertado nos ombros. A foto do dia que o Renato nasceu, ela exausta na cama do hospital, mas sorrindo daquele jeito. Uma foto pequena, encostada no espelho, que eu nunca tinha prestado atenção direito. Uma foto dela jovem, 18 ou 19 anos, de pé na calçada de uma rua que eu não reconhecia, com um rosto sério que não era o rosto alegre que eu conheci. Eu peguei aquela foto e fiquei olhando por um tempo. Depois, coloquei de volta no lugar. Tem coisas que a gente não pode mudar. Não pode mudar o que a Esther passou. Não pode mudar as escolhas que foram feitas antes de mim, os segredos que ela carregou, os anos que Rosa viveu sem saber de onde veio de verdade. Não dá para voltar e refazer. Só dá para fazer agora o que não foi feito antes. Era o que eu tinha aprendido em 70 anos, e era o que eu estava tentando fazer. O resultado do exame chegou numa quinta-feira de manhã pelo correio. Eu estava no terreiro quando a Generosa me chamou com aquela voz que ela tem quando é coisa importante. Entrei. O envelope estava na mesa da cozinha. Rosa estava do lado, de pé, com a Bela no colo. A menina tinha pedido colo de manhã, um desses dias de criança que quer ficar junto sem motivo. Rosa olhava para o envelope com aquela expressão que eu já conhecia de cor. O rosto fechado, os olhos vivos, segurando tudo. Peguei o envelope, olhei para ela. Você quer abrir? Perguntei. Ela balançou a cabeça que não. As mãos dela estavam ocupadas com a Bela, mas eu achei que não era só isso. Abri, desdobrei o papel. Li.
e li de novo, porque na primeira vez as letras pareceram dançar um pouco. Levantei o rosto e olhei para Rosa, e ela viu no meu rosto a resposta antes de eu dizer uma palavra. Porque é assim que funciona quando a gente já aprendeu a ler o rosto de uma pessoa. A resposta chega antes da palavra. É você, eu disse. Rosa fechou os olhos. A Bela, que não entendia nada, olhou para o meu rosto e depois para o rosto da mãe e perguntou com aquela lógica direta de criança: Mamãe, por que você está com cara de chorar de novo? Rosa abriu os olhos, olhou para a filha e, pela segunda vez em toda a história que eu presenciei, chorou. Mas dessa vez diferente, sem o ombro tremendo de quem está se defendendo de uma dor, com o rosto inteiro, a Bela no colo, o choro misturado com um riso pequeno que saiu no meio sem avisar. O tipo de choro que é de alívio e de perda ao mesmo tempo. De encontrar e de não poder encontrar mais. De saber que existia uma mãe que a amou antes mesmo de ter como mostrar. A generosa ficou com a mão na boca do outro lado da cozinha. Eu segurei o papel com as mãos grossas de fazendeiro e deixei o momento existir do jeito que precisava. Liguei para o Renato logo depois. Ele atendeu no segundo toque. Eu soube depois que ele tinha ficado de olho no celular desde que o prazo do exame estava chegando. Positivo, eu disse. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois, eu já sabia, pai. Quando vi o nariz dela no carro, você disse isso. Pausa. Como ela tá? Chorando, eu disse. Do jeito bom. Ele ficou quieto por mais um momento. Depois disse, eu vou aí no fim de semana. Eu sei. O fim de semana que o Renato chegou foi diferente dos outros. Ele entrou pela porta dos fundos, como sempre, mas dessa vez foi direto até Rosa, que estava na cozinha. Parou na frente dela, olhou por um segundo e disse com aquela voz grossa e curta, que é a voz dos homens da minha família quando estão sentindo coisa demais para colocar em palavra. Boa tarde, irmã. Rosa ficou olhando para ele e aquela palavra simples, irmã, dita sem cerimônia, mas com todo o peso que a palavra tem, foi o que ela precisou ouvir, porque não era o exame que tornava aquilo real. Era ele dizendo assim, de boca, olho no olho, sem hesitar. Boa tarde, ela respondeu. E depois, devagar, irmão. A Bela olhou de um para outro e perguntou se agora o Renato ia aprender os nomes das galinhas também. O Renato disse que podia tentar. A Bela tomou aquilo como missão e foi buscar o caderninho de criança onde tinha desenhado todas elas. Eu fui para a varanda. Sentei na minha cadeira de sempre. Peguei o café que a generosa tinha deixado ali me esperando, como faz toda tarde. Tomei o primeiro gole. Fiz isso que os italianos fazem de bobo, mas que funciona. Olhei para o horizonte. A fazenda estava quieta do jeito bom. As laranjeiras do pomar estendiam os galhos com fruta que estava quase no ponto. O gado no pasto de baixo pastava devagar. O sol de setembro estava começando a ter aquele calor diferente, mais úmido, que anuncia que o inverno estava quase indo embora. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu conversei com a Esther. Não em voz alta. Só por dentro, do jeito que a gente conversa com quem não está mais, mas nunca foi de verdade embora. Contei que a filha dela tinha chegado, que era uma mulher teimosa e orgulhosa e trabalhadora, que não pedia favor nem quando estava no limite. Que tinha uma filhinha chamada Bela, que chamava as galinhas pelo nome e que tinha conquistado o Renato em menos de uma semana. Que a fazenda estava de pé. Que eu tinha cumprido a promessa. O vento mexeu nas folhas do eucalipto do lado da varanda. Eu tomei mais um gole de café. Nos meses que se seguiram, a vida foi se ajeitando do jeito que as coisas se ajeitam quando as pessoas são de verdade e a base é sólida. Devagar, sem fanfarra, um dia de cada vez. Rosa ficou na fazenda. Não como hóspede, não como empregada, não como favor, como filha. Começou a cuidar do lado administrativo da propriedade, que era uma bagunça que eu vivia adiando porque odeio papel. Descobrimos que ela tinha uma cabeça boa para número
que sabia organizar, que perguntava quando não sabia e aprendia rápido. A Generosa, que tinha se tornado uma espécie de avó adotiva da Bela, ensinou Rosa a fazer o doce de leite da Esther que eu sentia falta faz tempo. A dona Ângela, a vizinha de língua comprida, apareceu uma tarde com um pote de geleia na mão e um sorriso que era a versão adulta de criança, pedindo desculpas sem dizer a palavra. Eu aceitei a geleia. Rosa também. Aquilo foi o suficiente. O Renato passou a vir mais vezes. Trouxe a mulher e os filhos numa tarde de outubro e a Bela ganhou 2 primas de uma vez. 2 meninos de 8 e 10 anos que correram o terreiro com ela até o sol se pôr. Rosa ficou na varanda assistindo aquilo com um copo de limonada na mão e um rosto que eu nunca tinha visto nela antes. Um rosto de quem está descansando de verdade, de quem está num lugar onde pode baixar a guarda. Teve um momento naquela tarde que ficou comigo. O Renato tinha levado o filho mais novo no colo até o curral para ver o jumento. O mesmo jumento que tinha carregado Rosa na estrada, que agora estava gordo, bem tratado, com nome e tudo. A Bela insistiu em nomear ele de trovador, porque achou bonito. Eu concordei. A Generosa discordou, mas perdeu por voto. Enquanto o Renato estava lá com o menino, Rosa veio sentar do meu lado na varanda. Ficamos um tempo em silêncio, do jeito que a gente às vezes fica quando não precisa de palavra. Seu Tomé, ela disse por fim. O senhor desceu do cavalo para me ajudar aquela manhã sem me perguntar nada. Ela olhou para o horizonte. Por que fez isso? Eu pensei por um segundo. Porque era a coisa certa a fazer, eu disse. O senhor sempre responde assim, porque sempre é essa a resposta. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse, minha mãe adotiva era uma mulher boa, me criou direito, me amou. Eu não tenho do que reclamar da vida que tive. Pausa. Mas eu sempre tive uma sensação desde pequena de que eu tinha vindo de algum lugar que não sabia onde era. Como quem esqueceu alguma coisa importante, mas não sabe o que é. Eu a ouvi. Agora eu sei onde é. Ela disse baixinho, e aquilo foi tudo. Não tinha mais o que acrescentar. A chuva de setembro chegou numa tarde de terça-feira, daquelas chuvas do interior que começam com um cheiro de terra molhada que dá para sentir antes mesmo das primeiras gotas. A Bela estava no terreiro quando começou e não quis entrar. Ficou lá, de braços abertos, rindo enquanto a chuva caía em cima dela. Rosa foi atrás dizendo que ia pegar resfriado. A Bela disse que não ia. A Generosa gritou da janela que os dois iam ficar encharcados. As duas ficaram. Eu fui para a varanda e fiquei vendo aquilo. A mãe e a filha na chuva, encharcando juntas, rindo daquele riso de quem não tem medo do que vai vir, porque o que importa está ali, do lado. Botei o chapéu na cabeça e fui para a chuva também, porque tinha 70 anos, uma fazenda que estava de pé, uma promessa cumprida e uma família que a vida montou do jeito que ela quis, não do jeito que eu planejei. E no interior, quando a chuva chega depois de espera longa, a gente não fica embaixo do telhado com medo de se molhar. A gente vai para o terreiro e agradece. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. O jumento trovador espirrou lá do curral. A Bela gritou o nome dele. A chuva caiu mais forte. E a vida, teimosa como sempre, continuou.